preocupação. Às vezes a pessoa é fluente em língua inglesa, é professor há muitos anos e realmente não sabe a fundo como foi a história da língua inglesa, como ela se originou, quais são as línguas que se misturaram para que a gente pudesse ter os vários dialetos, né, que o inglês nos mostra hoje, disponibiliza hoje. Tá? Então, qualquer contato, qualquer dúvida, sugestão, estamos aí. Bom, então, alguns alunos podem estar se perguntando por que eu não postei esse vídeo em inglês, porque as últimas postagens têm sido em inglês, mas aí fica ruim porque eu não tenho tempo de colocar legenda, então fica muito limitado aos meus alunos de letras, né, do curso de letras. Então, em português é bom porque qualquer pessoa, até um leigo, pode ver, acha interessante e espalha o conhecimento, né? Bom, então vamos lá. Então, basicamente a gente vai falar sobre a história do inglês, né? E eu acho bem madura a forma como o material que a gente vai utilizar é o The Oxford History of English, né? Editado pela Lydia Mangelston, okay? Então, nesse livro a gente vai ter um monte de autores, na verdade é uma coleção de autores que cada um na sua especialidade falando um pouco da história e da literatura do inglês. Se alguém quiser esse material, não conseguir na internet, manda um e-mail que eu passo o PDF. Muito bom. Para todo professor de inglês é uma leitura básica, essencial, né, de línguas no geral. Bom, mas voltando, né, eu acho bastante interessante, madura a ideia do título assumido pela Oxford, né, uma história do inglês. Por quê? Porque existe a questão dos gaps, né? O que são os gaps? São as lacunas. Então, até determinado período, não havia gravações, né? Não haviam registros escritos. Muitos povos, como os celtas, por exemplo, eles não costumavam escrever sobre sua história, sobre sua cultura. Eles passavam oralmente de pai para filho. Então, muita coisa se perdeu, né? E a gente vai ver aí com a criação da imprensa mais à frente, né? A criação da gravação da voz, enfim. Isso facilitou. Mas antes dessas duas revoluções, era muito difícil juntar as peças, né? Então, às vezes tinha que se comparar, por exemplo, se eu quero pesquisar sobre a língua inglesa antiga, no passado, e eu não tenho dados daquela terra, então eu tenho que pesquisar as terras vizinhas, para, através de comparações, aí montando esse quebra-cabeça, né? Tentando preencher essas lacunas, esses gaps. Bom, vamos lá. Então, o livro adotado é esse, The Oxford History of English. Mas antes de entrar propriamente no livro da Oxford, eu queria fazer algumas considerações importantes sobre, apesar da gente estudar a questão do inglês antigo, desde os seus primórdios, é bom a gente ver como é que está a situação do inglês hoje. E um autor, desde a minha graduação, que sempre tem me inspirado, sempre tem chamado minha atenção, é o David Crystal. O David Crystal, ele trabalha mais nessa questão da variação linguística, sociolinguística, essas questões, né? Ele trabalha em diversas questões, né? Mas, nesse livro, né, Revolução da Linguagem, traduzido para o português, ele fala de alguns dados, né? Claro que esses dados já estão um pouco defasados, mas vamos seguir o livro, né? Ele fala que cerca de 400 milhões de falantes do inglês o tem como primeira língua. Professor, que diabo é isso? Primeira língua é a língua que você nasce, a sua língua mãe, a sua língua materna, né? Por exemplo, no meu caso foi o português. Eu nasci no Brasil, eu tive contato com o português brasileiro, então eu falo como língua nativa ou língua mãe materna, eu tenho o português, minha primeira língua. Tá? Então, como primeira língua nativa, cerca de 400 milhões ou mais, hoje, né, esse dado já está, eu acho, um pouco defasado, falam o inglês como primeira língua, né? 400 milhões de falantes do inglês as tem como segunda língua, né? O que seria essa segunda língua? É quando você cresce com, por exemplo, se você tem contato com as duas línguas ao mesmo tempo, você fala seu pai é americano, sua mãe é japonesa. Se você cresce desde pequenininho tendo contato com aquelas línguas, você vai absorver as duas línguas, vai adquirir as duas línguas ao mesmo tempo, sem sotaque, sem diferença nenhuma. Você vai ser tão hábil em uma quanto na outra, né? Vai transitar de uma para outra sem qualquer problema. Então a gente diz que essa pessoa tem uma segunda língua, né? Essa questão de primeira ou segunda vai variar da questão do uso. Qual das duas você usa mais? Dentro de casa, no trabalho, enfim, né? Vai ter sempre uma primária, você vai ter mais contato. Mas se você tem uma segunda língua, provavelmente você é tão fluente na segunda quanto na primeira.
tá? Ou mesmo é uma discussão curiosa, é complicada, mas pelo menos na visão geral a gente tem essa visão de segunda língua, né? Que é uma língua que você é tão fluente quanto ou bastante próximo da primeira, tá? Você pode até ter aprendido essa língua depois da adolescência, adulto, tá? E você é muito fluente, considera como segunda língua, você domina bastante, ok? Bom, tudo bem. E aí nós temos o caso no caso aí a gente já tem 800 milhões de pessoas entre falantes de primeira e segunda língua. E o David ele vai dizer que existe ainda o caso dos falantes de inglês como língua estrangeira, né? Ou seja, pessoas na qual essa língua estrangeira, que seria a segunda língua, entre aspas, você não é tão proficiente. Então parece que a primeira língua é mais hábil que a segunda. Então a gente pode fazer essa visualização aí. Então a língua estrangeira é quando a gente está aprendendo uma segunda língua, né, numa fase mais adulta. Não sei se essa é bem a definição, o que eu queria dizer, mas a língua estrangeira é uma língua estranha, então você não domina ela completamente, como é o caso da segunda língua, tá? Mais ou menos por aí. E a preocupação do livro do David Crystal é o futuro do inglês. O inglês, com a questão da Revolução Industrial, ele passou à frente do francês, então o inglês é como o latim antigamente, uma língua da potência, língua franca, língua do comércio, língua de reuniões na ONU, enfim, né? O inglês tomou conta de tudo. Mas o inglês, quando ele entra em contato com outras culturas, como toda língua é assim, né? O inglês, quando se mistura com o mandarim lá na China, com o espanhol lá na Espanha, então vão criando-se novos termos. Então, nós vamos tendo novos ingleses, novos dialetos do inglês. Então, parece que o inglês está se expandindo tanto que vai chegar ao ponto que ele vai perder a sua essência, né? Pelo menos essa é uma discussão. Então, parece algo preocupante e ao mesmo tempo não é, porque as línguas funcionam assim, né? As línguas vivas, elas sempre entram em contato com outras línguas ou dialetos, sempre vão se readaptando, se reestruturando, né? Bom, então vamos lá, voltando ao livro da Oxford, não, que é o nosso foco, né? Então vamos lá. How can there be a true history when we see no man even is able to write truly the history of the last week? Então aqui, essa citação fala da questão será que a história é confiável, né? Por quê? Porque às vezes o homem não é capaz de descrever fielmente, né, sem acrescentar ou tirar, contar uma história no dia seguinte, ou na semana seguinte, na semana passada, enfim, sem acrescentar ou tirar. Porque existe a questão dos interesses, o que é que interessa eu dizer, o que é que não interessa ser dito, porque pode me prejudicar, porque pode não ser não tão atrativo para mim, né? Então tem essas questões subjetivas que a história, da qual a história perde detalhes, né? Perde alguns dados, além dos gaps naturais, das falhas naturais que a gente não consegue obter alguns dados, tá? Bom, então será que a história realmente é confiável? Depende de quem escreve essa história, depende também da questão dos dados colhidos, das ausências, dos gaps. Então, uma verdade única seria uma ilusão, como o autor diz aqui, né? A single truth is an illusion, né? Então, no history can be complete. Instead, all historical description is based on acts of interpretation. Então, a questão subjetiva da interpretação depende também do olhar de cada autor, né, do olhar de cada pesquisador, leading to account which may or may not conflict with those offered by other tellers and other tales. Né? Então, depende da questão de quem conta a história também. In this sense, there are gaps and absences. Então, a questão das lacunas naturais, que a gente não tem, algumas peças do quebra-cabeças realmente foram perdidas, não foram registradas por alguns povos, né, falando isso da questão da língua inglesa, da história do inglês, e essas ausências, tá? Bom, então aí os gaps, são as lacunas, né, deixadas aí nesse caminho para a gente tentar esse quebra-cabeça. Então, the history gaps. A pré-história deve ser reconstruída através de deduções, né, dos padrões das línguas que compartilham o mesmo background, como é que eu posso dizer? A mesma história, né? Então, as mesmas similaridades. Então, se de repente há um gap, há uma falha num determinado local, eu vou procurar nas redondezas, países vizinhos, culturas vizinhas, para ver
se a gente pode adaptar ou recriar essa história, ou recriar essa literatura através de comparações de povos próximos, né? E aí a gente cita a questão da Torre de Babel, né, que é a história bíblica em que o homem estava tão evoluído, tão se sentindo tão poderoso, né, que criou uma torre tão alta que iria atingir Deus, né? E aí, em algum momento, Deus, eles falavam toda a mesma língua, Deus dividiu as línguas, então cada pessoa ali começou a falar uma língua diferente, então houve uma confusão total, né? Uma confusão total. E parece que hoje essa história da Torre de Babel está se invertendo, né, com a presença do inglês. Parece que os seres humanos estão achando uma maneira de voltar à língua única novamente, à língua franca, né, que parece ser, nessa nossa era, pelo menos, e por um bom tempo, a língua inglesa. Bom, aí um joke, né, uma piadinha, o cara assaltando e dando o comando de assalto em várias línguas, né? Bom, então, even later, the historical record may be fragmentary. If the primary form of language is speech, only with the advent of sound recording and the invention of the phonograph in 1877 do we begin to have a record of the actual voices of the past. And even this evidence is necessarily partial and selective. Então, um grande problema é, antes da invenção, por exemplo, do phonograph, como é que chama no português? Fonógrafo, não sei. Bom, que grava som, né? Bom, então, antes disso, é muito difícil, porque não tinha como se registrar fonemas, né? A fonética e a fonologia do inglês se perdeu muito, né? Era complicado reavivar esses dados que ficaram no passado, sem nenhuma gravação do povo celtas, dos povos anglo-saxões, dos vikings, né, dos povos nórdicos, enfim. Só depois de 1877 é que esses dados puderam ser gravados, né, e ter pistas mais elaboradas de sons, de dialetos de alguns povos. Mas mesmo depois da invenção do fonógrafo, há a questão da seleção. Não era todo mundo que tinha direito a gravar, registrar, né? Só quem tinha poder, prestígio, dinheiro era que podia, né? Então, alguns dialetos eram privilegiados em detrimento de outros, né? Então, a questão das vozes regionais, a questão das línguas mais populares, menos importantes, né? Menos cultas, sempre eram deixadas de lado. Como a questão do latim, né? Tem o latim clássico, o latim mais vulgar. Então, o latim clássico parece que era priorizado na formação das gramáticas, enfim. Não sei se estou dizendo besteira no latim, faz tempo que eu achei aula, mas me parece que é isso. Tá? Então, no inglês também aconteceu isso, mesmo com a invenção da prensa, né, que é outro caso, e aqui do fonógrafo, línguas, dialetos foram privilegiados. Então, muitos outros dados se perderam no meio do caminho, né? E aqui falando agora da questão da escrita, da prensa, né, que foi outra revolução grande com o Johannes Gutenberg, né, inventor da prensa, aí ele pôde dinamizar bastante o trabalho. Aqui tem algumas fotos que eu peguei da internet, para a gente ver e visualizar mais ou menos a questão do processo, como era bem manual mesmo, né, a questão da prensa, né, sem falar na elaboração das letras, que eles tinham que preparar a matriz, né. Bom, então aí a gente tinha tem algumas imagens, pelo menos em 1440, quando foi criada essa prensa, né, e como mais ou menos funcionava esse mecanismo aí, né, a invenção do fonógrafo, dos modelos aí. Bom, e aí aqui a gente tem um comentário bastante distante a Oxford, né, faz uma consideração, né, por essas e outras razões, né, a ênfase em um título, uma história, do que a história do inglês, foi dado porque eles acreditam que a Oxford tem uma visão, é uma maneira de contar a história, mas ela não desconsidera outros autores, outras editoras que podem contar a história do inglês de outra maneira, com outro foco e de uma maneira tão boa, tal quanto a Oxford, né? Então é bastante maduro da Oxford considerar uma história da língua inglesa e não a história, porque a história teria que ser bem completa, sem nenhuma ausência, sem nenhuma lacuna, né? Seria uma grande responsabilidade e é algo bem difícil de se fazer. Bom, então vamos lá.
The majority of speakers through the history of English have left not a single trace to document the words they spoke or the conversations in which they participated. Even for those who had access to the written word, not all has been preserved. Então, a maioria dos falantes, através da história do inglês, né, não tem deixado nenhum traço, né? Então não tem facilitado, né? Não tem deixado documentos com traços das palavras que eles falavam no passado, ou mesmo de trechos de conversações que eles participavam. Então fica difícil de remontar essa história, né? Se não tem nada escrito, e muito menos gravado. Então, mesmo para aqueles que têm acesso à escrita, à palavra escrita, nem todos foram preservados. Então a questão da prioridade, né? Quem tem prioridade? Geralmente eram as pessoas mais cultas, que tinham mais acesso, enfim, mais condições. Então muitos dialetos regionais também foram perdidos, né, por conta dessa falta de acesso. Então muita coisa se perdeu. Tá? Então essa é a questão. As figurinhas são jokes, né, para mostrar a questão da prioridade. Quem é que tem a prioridade? Bom, agora a gente vai falar um pouco. O livro da Oxford cita traços de pessoas importantes, né, de landmarks, né, pessoas que se destacaram, né, na história através da literatura. E dois desses grandes autores, dois desses grandes estudiosos foi o Chaucer e o Shakespeare, né? A partir deles é que o inglês toma uma forma mais moderna, vai transitando do medieval, o inglês médio, não tão velho, mas um inglês mais médio, mas que o inglês medieval ainda é um pouco estranho. Quando a gente pega documentos do inglês medieval, a gente não consegue traduzir tudo, então o inglês ainda é um pouco arcaico, né? Mas a partir de Chaucer e principalmente de Shakespeare, né, o inglês ele vai tomando uma forma mais moderna, mais próxima do que a gente tem hoje, né? E eles foram grandes responsáveis por isso. Chaucer, no inglês velho e no inglês posteriormente medieval, os poetas usavam muito a questão do poetry, dos versos, né, da poesia rimada, a questão da poesia inglesa, que era bem diferenciada do restante da poesia do mundo, como da Itália, da França. O padrão de rima, enfim, era bem diferenciado. Bom, mas essa não é a questão. O Chaucer ele vai inovar um modelo de escrita bastante interessante, que é a prosa, né? Então, ele sentia a necessidade de fazer algo mais concreto do que simplesmente a abstração dos versos, da rima, da poesia, né? Então, ele desenvolveu bastante a questão da descrição no texto em prosa. E aí ele criou um livro de contos, né? The Complete Canterbury Tales, Geoffrey Chaucer, o autor. E aí, nessa coletânea de contos, ele conta a história, na verdade, do seu povo. Ele é um autor muito realista, então ele não cria aquela questão daquele romance exagerado, nada disso. Ele mostra a realidade do povo, e para a época ele é meio que revolucionário, porque a gente sabe que os britânicos, eles por tradição, eles já são um povo bem, como é que eu posso dizer, sem discriminação, formais, né? Bastante formais, um povo bastante formal. E o Chaucer, naquela época, ele já tem uma linguagem bem com um humor bastante apurado, né? Então a gente pode ver alguns filmes no YouTube desse conto, né, do Canterbury Tales. Vocês podem pesquisar, vocês vão ver que as imagens, as conversas, os diálogos são bem cômicos, né? São bem bizarros. E aí uma das grandes características dele é que ele mistura as classes sociais. Então não tem aquela divisão de classes sociais, não. O pobre, o aleijado, os representantes da igreja, as madames que falavam francês, que era muito valorizado, né? Inclusive foi o Chaucer que organizou, digamos assim, entre aspas, a língua inglesa, né? Ele era um cara muito culto, né? E aí ele decidiu escolher um dialeto que era falado lá na região de Londres, um dialeto bastante pobre, mas que ele decidiu utilizar por ser um dialeto nativo e tal. Mas aí ele, como era um rapaz estudado, dominava o francês, né, teve a oportunidade de viajar, servir nas forças armadas, enfim, se casou com uma mulher rica. Ele não era rico, né, ele era filho de comerciante de vinhos e tal, mas ele se casou com uma mulher rica na época, teve a oportunidade de ter muitos contatos, viajar, e aí ele trouxe muito da língua francesa
para o inglês, porque o inglês era uma língua, um dialeto bem rudimentar, ele não conseguia expressar tudo nos seus textos descritivos bem elaborados, simplesmente com aquele dialeto do inglês. Né? Então ele trouxe muitas coisas, ele fez muito borrowings, né? Muitos empréstimos da língua francesa. Então, se o inglês tem muita coisa do francês hoje, é graças a Chaucer, que tentou reorganizar esse dialeto usando alguns empréstimos do francês, né? Que não foi a única língua que emprestou termos para a língua inglesa, né? A gente tem diversas línguas, o próprio celta, enfim. A gente vai ver toda a história, tá? E aí, só resumindo, a questão do Canterbury Tales, na verdade, nessa região, todo ano eles faziam uma migração, uma romaria, né? Viajando de sua cidade até Canterbury, a igreja de Canterbury. Por quê? Porque no passado morreu um herói, eles têm um herói, um representante que morreu, né, e virou um Marte, e aí, em homenagem a esse Marte, eles faziam essa travessia todo ano. Né, e aí iam gente de todas as classes sociais, né, da cidade, pobres, ricos, aleijados, mendigos, reis, padres, enfim, todas as classes. Então, todos os contos que ele conta aqui, ao longo da história, cada personagem vai contando um conto, para que a história passe mais rápido. Então, é uma continuação. Na verdade, alguns autores dizem que o Canterbury foi estratégico. Por quê? Porque os seus contos não foram 100% escritos por ele. Na verdade, ele pegava muitos contos, que eram escritos até em versos mesmo, e transformava, parafraseava, escrevia com a sua linguagem toda especial. Ele tinha uma habilidade toda especial em escrever com a prosa, né? E aí seus textos ficavam muito mais interessantes que o original, e ele ganhou essa fama, né? Mas alguns autores dizem que ele era meio escorão, né? O cara era meio esperto, meio malandro. Então, o Chaucer nasceu em 1340 e morreu em 1400. Infelizmente, ele não chegou a presenciar a invenção da prensa, que foi, se não me engano, foi lá em 1440, por aí. Né? Então, ele não teve o privilégio de conhecer a prensa para multiplicar o seu trabalho. Mas tudo bem, né? Ele teve sua contribuição. Então, vamos ver algumas considerações sobre ele. Né? Chaucer foi uma pessoa responsável por estabilizar a língua inglesa. Ele conhecia línguas polidas, línguas importantes do continente, né? Mas ele decidiu usar mesmo um dialeto lá do meio oeste, que era falado em Londres, né? Para desenvolver e organizar essa língua inglesa. Então ele trouxe para o inglês, he brought to the English language different ways. Falando da prosa, né? Então ele trouxe uma maneira diferente de escrever e descrever seus personagens, né? Misturando diferentes culturas e níveis sociais, usando a comédia para quebrar com aquele humor mais frio da idade dos ingleses, do povo britânico, né? A gente não pode falar ainda em inglês. Né? Bom, então ele trouxe, para a literatura uma visão da vida real, era bem realista, né? Sem nenhuma fantasia nos seus escritos. Então a língua que ele usa é mais similar ao inglês moderno. Então se a gente pegar um conto dele, né, a gente vai ver que o inglês é bem moderno. Vai ter uma outra palavra que vai ser um pouco estranha, mas que na maioria do texto dá para a gente reconhecer. Então ele misturou os dialetos de Londres, o dialeto basicamente de Londres, e algumas palavras do francês, dando a ela uma suavidade, um refinamento que as línguas europeias tinham, as línguas do continente, né? Então ele foi o grande responsável por escrever a prosa de uma maneira mais realista. E um dos grandes contos que está dentro desse seu livro de contos é o título não é exatamente esse, mas fala do galo e da raposa, né? Na verdade é do galo e da freira, enfim. E aí ele descreve com detalhes. É muito interessante quando você lê o conto, né? Ele descreve com detalhes a conversa do galo e da raposa, que a raposa pega o galo e que toda a comunidade sai junta gritando, então corre porco, vaca, abelha. Então ele descreve com detalhes essa movimentação daquele povo de sua época. E aqui são fotos que até hoje o The Canterbury Pilgrim, né, os romeiros de Canterbury, fazem essa travessia todo ano, né, tradicionalmente. Aqui a gente tem um vídeo, mas não vai dar para ver esse vídeo longo, né? Mas vamos ver um trechinho, né? Vamos ver se vocês... Aqui o início do conto, para mostrar a questão da sociedade lá na época, né? Que mendigos, né?
todo mundo se reunindo para começar a travessia para Canterbury. E aí você vê que são pessoas de todo tipo, né? Deixa eu avançar aqui um pouco. Lógico, eles fazem esse cara aqui é o que narra, é como se fosse o próprio Chaucer participando da história. Aqui você vê, né? Reis, príncipes, padres, camponeses, questão do próprio mendigo querendo seguir também a travessia. Essa mulher, ela tem algumas falas em francês, né? Então, mostrando também como o francês era valorizado nessa nova criação, nessa evolução da língua inglesa, né? A questão do homem do red hair, aí o cavalo dá um salto um pum, né? Então, para a época, isso era muito forte, né? Então, a todo momento, um ou outro participante tem um povo muito polido, outro povo muito mal educado, o cara rota, a doutora solta um pum, e a mulher fala francês. Então, é muito engraçado a mistura de realidades, ele é muito realista. E aí ele contando a história do galo, né? Descrevendo, eu vou pulando aqui só para vocês terem uma visão geral, depois vocês assistem na internet. Que a raposa captura o galo, e aí toda a bagunça, né? Ele descreve isso muito bem, você chega a enxergar isso no texto dele, nos contos dele, né? A bagunça, toda a população correndo, abelhas, gado, porco, galinha, tudo fazendo aquela muvuca, né? No campo atrás do gado, tá? Aí cada pessoa ao longo da travessia vai contando um conto para que a história seja mais... que a travessia seja mais lenta. Então aqui a gente tem só uma curiosidade que o autor traz, que é a pronúncia daquela época, né? As vogais eram pronunciadas mais ou menos como é pronunciado hoje no espanhol e no italiano. Seriam vogais mais puras, mais abertas. Então, Adam, Awa, Fada. Eu não sei exatamente como pronunciar, mas a ideia é que seriam sons bem abertos, tá? Então, aqui a gente tem um texto, né, do Chaucer. Então a gente vê que tem algumas coisas diferentes, lógico, mas parece que a maioria das coisas a gente consegue entender. Então, vamos ver aqui a tradução. Então seria mais ou menos isso. Adão, nosso pai, sua esposa. Então veja aqui, father, que agora é com TH, né? Antes era com D, father. Wife, esposa. Paradise, seria hoje o paradise, né? Vice. Dread. Dread é um pouco estranho, né? Que seria de espantar. Ok? Mas só para a gente ter uma noção de como era o inglês na época do Chaucer. Shakespeare dispensa comentários, né? O inglês de Shakespeare é um pouco ainda mais moderno, né? Shakespeare vai trabalhar muito com teatro, aquela questão tal, das suas peças, dos seus contos. Inicialmente ele começa a trabalhar fazendo peças para reis, rainhas. A rainha Elizabeth adora o Shakespeare, meio que o queridinho dela, né? Aí a gente chama de era elizabetana, porque é dominada por essa rainha e tal. Depois ele, quando enrica, né, faz um bom dinheiro, ele constrói o seu teatro, né, começa a escrever suas próprias peças em benefício de si próprio. E contam alguns que no fim da vida dele ele se muda, volta para sua cidade para viver em paz com o dinheiro que ele conseguiu, comprar uma casa grande e tal, né? Shakespeare dispensa comentários. Vamos lá. Preliminaries before. Agora a gente tem outro autor, que é o Terry Holt, que ele vai falar de alguns dados antes do inglês, né? Então, vai falar das línguas em movimento, né? Aqui algumas fotos, não necessariamente todas as fotos da época, eu peguei na internet só para ilustrar, né? Aí, aqui ele já dá uma avançadinha, e ele compara a evolução quando os ingleses saíram da Inglaterra e migraram para os Estados Unidos. Então, ele quer mostrar aqui como é esse processo de transformação da língua. Então, a língua inglesa saiu da Inglaterra, que já é bem mais para frente, bem mais moderna. Quando chega nos Estados Unidos, esses colonos, colonizadores, vão entrar em contato com os nativos, né, da América, que seriam os índios, os apaches, né, enfim. Então, esse contato com as línguas, mais uma vez, vai criar novos dialetos, entre o novo inglês, que já começa a ser diferente do inglês da Britânia, né? Sem falar também do contato com os escravos. Então, esse contato com os índios, os escravos e esses povos britânicos originou um novo dialeto da língua inglesa, que seria o inglês americano. Aqui é uma piadinha, né? Que quando os ingleses chegaram na ilha, os índios pediram o green card, né? Que é a permissão para morar lá, os vistos, e se eles não tinham muita identificação, eles não podiam ficar lá.
Na verdade, não foi bem assim. Quando eles chegaram, eles não entendiam nada do que os índios falavam, nem os índios entendiam nada do que eles falavam. Então, com o tempo, eles foram se adaptando. Né? Tem um filme bem interessante com o Tom Hanks, o Náufrago, que trata bem essa questão da adaptação, um ensinando a língua para o outro. Né? É bem interessante. Bom, então, aí a questão da migração, né? A questão de quando eles saem da Inglaterra, do Reino Unido, da Britânia, melhor dizendo, o termo mais antigo, vão para a América, essa mudança do inglês vai ocorrer. E isso ocorre também no sul da África, né? E na Oceania, lugares que têm influência do inglês. Bom, então, pronúncia, gramática e vocabulário foram todos matérias, né, dessa inevitável mudança interna linguística. Né? Então a gente vê algumas influências aí, indígenas, né, da cultura da África, enfim, dos próprios povos germânicos. Então toda essa mistura vai criando novos ingleses. Né? Então entra aquela discussão, existe um inglês original? Eu realmente não acredito nisso, né? Se a gente for pensar na questão do português. Qual é o português original? Na verdade, o português foi se fragmentando de diversas línguas até chegar no latim, supostamente até chegar no mundo europeu. Né? Então, não sei se há uma língua pura. Parece que as línguas estão sempre em degradação, né? Numa evolução. Tá? Bom, então, o inglês, de maneira geral, né, fazendo esse recorte da América, a gente vai já voltar para o passado, que é o que nos interessa mais, né, e houveram muitos empréstimos. Então, por exemplo, skunk é um empréstimo da língua nativa americana, que eram os índios, né? Então, skunk é uma palavra indígena americana, né? Então, skunk seria esse bichinho aí, fedorento, ou esse tipo de planta, que eu acho que é marihuana, né? Maconha, eu acho que é isso. Bom, que veio da Espanha, né? Eles herdaram esse termo da Espanha, pegaram emprestado, que é um animal bem... a disgusting insect, né? Um animalzinho nojento. Cockroach, prairie, eu acho que essa, não sei a pronúncia direito, seria a pradaria, né? Esse cano bonito e tal. Prairie, que eles roubaram, entre aspas, do francês, né? E aí, we now, for example, usually consider the forms of English spoken in Britain and North America as different forms, different dialects of the same language. Então eu gosto dessa consideração porque a gente fala de diferentes línguas. Na verdade é uma língua só, distribuída em diferentes dialetos. Né? Dialetos da África do Sul, dialeto da Índia, dialeto do Canadá, da América, do Reino Unido, enfim. Então, a mesma língua com diferentes dialetos, porque há diferentes misturas, e nessas misturas criam-se novos termos, novas expressões que às vezes não são entendidas nas demais colônias ou mesmo na ilha dos colonizadores, no caso da Britânia. Né? Bom, para a gente ver a questão dos diferentes dialetos, por exemplo, se a gente fizer um recorte só do inglês britânico e americano, a gente sabe que tem australiano, da África do Sul, um monte, né? Mas vamos pegar os mais conhecidos, os mais usados quando a gente aprende inglês. Então a gente tem aqui na primeira coluna um exemplo britânico e um exemplo americano. Então os britânicos eles dizem no entry, você não pode entrar, né, como um sinal de trânsito. E os americanos preferem dizer do not enter. Okay? E a gente se refere a um diário. Os britânicos dizem a private diary. Os americanos preferem dizer a personal diary. São variações. Né? Essa parte do carro, né, o retrovisor. Os britânicos chamam wing mirror, né? Então seria um espelho de asa, né? E o americano prefere side mirror, um espelho de lado. É mais ou menos o que acontece com o nosso português, né? Que é um dialeto do português, uma variação do português de Portugal. Então lá em Portugal a palavra rapariga é simplesmente moça. Aqui no Brasil já é uma coisa bem mais pesada, tem a conotação mais pesada, né? Bom, fila. Estou dando os piores exemplos aqui, mas é porque eu não conheço outros, é que eu vejo o povo comentando, viu? Eu não sou depravado não, viu? Bom, fila no Brasil, no português brasileiro, é isso, né? Já para Portugal é um fag, que a gente pode dizer em inglês, né? Por exemplo. Bom, it's important to remember, too, that English in America did not remain the language solely, it's like single, of the migrants and their descendants.
It was also adopted by people whose language or whose parents' language was entirely different. The Native American peoples too. Então teve outras influências também, do alemão, do italiano. Então o inglês sofreu muitas influências, no passado mesmo, muitas influências do latim. Então a maioria das palavras que a gente consegue reconhecer e traduzir no dicionário, sem dicionário em inglês, que são muito parecidas com o espanhol, com o português, provavelmente são palavras de origem latina. A gente vai explicar isso aí. Essas são algumas fotos dos índios americanos, né, e tal. Mas voltando ao que nos interessa, voltando ao estaca zero, né. Então vamos imaginar, nessa idade aqui, né, 250 mil anos antes de Cristo, before Christ, na idade glacial, bem aqui no triciclo é onde estaria a Inglaterra, né, o Reino Unido. Então, dizem alguns pesquisadores que no passado, bem antes disso, a grande maioria da Terra é coberta de gelo. Aí esse gelo foi derretendo com o aquecimento global, e nessa época aqui, a Inglaterra era coberta de gelo. Ou seja, como a Inglaterra é uma ilha, se tinha gelo, onde hoje é água, ela era ligada ao continente, né, europeu, que também estava nessa era glacial. Depois que esse gelo foi se derretendo, com esse aquecimento global, consequentemente o nível da água foi subindo e a Inglaterra foi sendo isolada por uma faixa de água, então ela ficou ilhada. Né? Alguns pesquisadores dizem que bem no futuro, provavelmente algumas cidades vão ser submersas por água. Né? Tomara que a pobre da Inglaterra não seja. Bom, vamos lá. Antes de eu ir lá visitar, né? Preciso conhecer primeiro. Maldade, né, gente? Brincadeira. Vamos lá. Só agitar essa foto aqui. Opa. Bom, então aqui a gente tem um pequeno mapa, mais ou menos, que ilustra mais ou menos a questão do gelo, né? Então essa área aqui que antes era congelada e ligava a ilha ao continente, agora derreteu e ela ficou isolada por água, né? Bom, aí os autores vão dizer que a partir mais ou menos de 3.000 anos antes de Cristo é o período que dá para se colher alguns dados, né? Cerâmica, escritos em pedras, cavernas, enfim. Aí é bem antes, né, da língua inglesa, lógico que já são mais avançados nesse período. Mas que dá para coletar alguns dados e fazer comparações e tentar remontar a história da Britânia, né? Então, they spoke a range of dialects, and in their new home they each encountered and interacted with speakers of other varieties of their own language, as well as with people speaking quite different languages, namely the Celtic language of the native British population, and the form of Latin which many of those people seem to have used under the recently ending Roman governance of Britain. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um mapa. Eu não gosto muito desse mapa não. Aqui é a Britânia, né? Então, professor, quem eram os nativos? Quem era o primeiro povo que habitava essas ilhas? Eram os índios também? Bom, na verdade, esses povos são conhecidos como povos celtas. Só depois é que os romanos, quando invadem essa ilha, é que vão chamar eles de Britânia, povo britânico, né? Que hoje a gente chama de britânicos, né? Mas o povo celta, Celtic people, a gente pode dizer que foram os nativos, os primeiros povos que se tem resquícios de que moraram lá, né? Mas aí, eles não se originaram lá, né? Há indícios de que no continente, várias partes, o povo persa já estava espalhado também, né? Então, existem diversos tipos de povos persas, mas lá na Britânia, eles estavam lá como povos nativos, tá? Aí depois vieram as invasões anglo-saxônicas, romanas, os vikings, os povos nórdicos, e a gente vai contar toda essa história, tá? Então, o primeiro povo foram o povo britânico. Britânia é um termo que os romanos deram ao povo celta, tá? Aqui a gente tem um mapa, né, mais ou menos, para mostrar essa área de vermelho, né, que é o povo celta, tanto no continente quanto na ilha, viviam. They didn't leave any registers. Their registers were through oral communication. They didn't use any written process to register their own culture. The main registers were made after the Roman invasion, but by the Catholic friars and monks. Então, esses povos celtas tiveram um problema, que eles não escreviam nada, não registravam nada de sua cultura, né, de sua língua. Tudo era passado de boca em boca, né?
de pai para filho, então não registravam nada. Então muito se perdeu disso. Só depois, quando os romanos vieram, invadiram, dominaram esse povo, né, que era um povo, em comparação com os romanos, eles eram um povo fraco porque o armamento romano era muito superior deles. Então eles foram facilmente dominados, se isolaram num pedacinho da ilha, foram obrigados a aprender o latim. Então quando Roma invadiu, né, conquistando um monte de terras aí, invadiu, obrigou eles a aprender o latim. Então aí já houveram as primeiras misturas, né, entre a linguagem celta e o latim, né. Bom, então a Igreja Católica, quando se firmou lá, foi que com a criação dos monastérios registrava muito a rotina deles, registrava alguns dados, detalhes da língua, da cultura e tal, né. Então, graças à Igreja Católica, né, daquela época, que era bem mais organizada, tinha essa preocupação de fazer registros, né, e arquivar nos seus monastérios, a gente tem dados dessa história mais antiga da Britânia. E aí tem alguns monumentos criados pelo povo celtas, né, Stonehenge. Você vai visitar lá o Reino Unido, não vai nesse local, não é a mesma coisa, né, tem que conhecer o Stonehenge. Então essas pedras são imensas, né, são como edifícios, e até hoje se questiona como é que seres humanos conseguiram montar essas pedras. Algumas pessoas dizem que foram deuses, outras têm os mitos de que foram extraterrestres, por conta dos símbolos, né, da circunferência e tal. Enfim, até hoje é um monumento preservado. E aí a questão dos símbolos, né, não que sejam símbolos persas, mas os persas inspiraram muitos símbolos, a questão dos símbolos, eles têm muito essa preocupação, né. Aí entra também a questão do Halloween, que não foi os americanos que criaram, em essência, né, tem uma origem do povo celta, que, fazendo uma comparação, quando a criança ia, deixa eu botar aqui as informações, a questão do trick or treat, né, ou você dá o doce ou você tem uma prenda, né, digamos assim, era o que eles faziam com os deuses. Então, em agradecimento aos deuses, todo ano, os celtas, eles, agradecendo as colheitas, as caças, tudo de bom que eles recebiam da natureza, eles ofereciam comida aos deuses. Acreditava-se que os deuses iam nas suas portas, pediam, e eles ofereciam comida. Então, essa tradição foi se transformando, modernizando, e chegou aos Estados Unidos e Canadá nessa forma de pedir doce, né? E as pessoas dão de bom grado como uma forma de agradecimento aos deuses por toda a fartura, né? E o Jack-o'-lantern, que é um dos ícones do Halloween, foi criado, na verdade, na Irlanda, né? Eles criaram esse ícone aí. Bom, aí a gente entra com a questão do povo celta, vivia lá como os nativos, os verdadeiros falantes da Britânia, né? Enfim, e aí entram os romanos, invadem a ilha, dominam esse povo facilmente, obrigam eles a falar latim, a aprender um pouco de sua arquitetura, de todos os seus costumes latinos, né? Então, tudo que a gente tem de termo latino hoje na língua inglesa, a gente deve aos romanos que influenciaram esses povos a aprender, né? Forçaram, na verdade, eles a aprender. Muitos foram mortos, outros foram domesticados, enfim. Bom, ficou maior aqui do que a conta. Então, the Celtic people, deixa eu ver se diminuindo aqui. The Celtic people had few influence in the English language, only in the Scottish, Wales and Ireland. Então, o autor está dizendo aqui que, na verdade, os celtas, apesar de serem os nativos, né, considerados nativos, eles tiveram pouca influência no inglês de hoje, né? E eles isolados mais da Escócia, da Irlanda e de Wales, principalmente por conta das invasões. A Inglaterra era o grande foco por conta do mar aqui, né, das extremidades que eram estratégicas em relação à Europa e os países nórdicos. Então, essas outras áreas parece que eram meio que refúgio dos povos que eram dominados, né? Então, it would more appropriate to call them the Anglo-Celtic Britain than Anglo-Saxon Britain. Então, alguns autores acham que a homenagem deveria ser feita como povos anglo-celtas britânicos e não povos anglo-saxões, como hoje é classificado os povos de origem germânica, né, como em inglês. Então, some Celtic words. Então, vamos ver algumas influências que ficaram da língua celta, né? O Thames, geralmente eram lugares de locais, lugares de rios ou mares, enfim. Avon, Don, não sei exatamente a pronúncia porque é antigo.
East Usk, Dover, que representava Water, Eccles, que era Church, Bray, Hales, Montanhas, Colinas, London, que foi o nome de uma tribo celta, né? Então em homenagem ficou ao nome da cidade de Londres. Aí algumas imagens da igreja, né? Da influência da igreja católica, né? José Arimateia foi um dos grandes responsáveis, né? dessa como é que eu posso dizer, dessa permanência da igreja realmente lá naquela terra, aquela land, né? Mas aí chegou um tempo que o Império Romano, né, em 303 after Christ, depois de Cristo, o Império Romano perdeu seu poder. E era muito difícil controlar a Britânia porque ela era isolada do continente, então era muito difícil estar viajando entre os mares. E a questão da distância deixava ela mais vulnerável, né? Então os romanos perderam esse contato com a ilha e a ilha ficou aberta ao léu para pessoas, para quem quisesse invadir. Primeiro porque o povo celta foi muito bem domesticado pelos latinos, né? Pelo povo romano. Então eles eram povos domesticados, fáceis de dominar. Então, do latim a gente tem algumas palavras principais, né? Como wine, que veio de win, wall, que veio de will, cat, que veio de cat, candle, de candle, belt, city, de siesta, and desist and give up. Desist e give up eu botei por minha conta. Porque existe uma discussão hoje em dia que os povos, né, anglo-saxões, os povos que falam língua inglesa, alguns grupos, eu li uma reportagem numa revista de língua inglesa que eles falavam que eles preferiam, é uma tendência de dar preferência aos termos mais germânicos, em detrimento dos latinos, né? Os latinos são termos mais formais e eu acho que eles não têm uma boa memória a respeito dos termos latinos, então eles querem reavivar esses termos mais germânicos, né? Então todas essas palavras que parecem muito com português e espanhol geralmente têm influência latina, então eles vão dar preferência a give up, que é desistir, em vez da palavra desist, que existe realmente no inglês, tá? Então é só um comentário particular. Bom, e aí depois que o Império Romano cai, abandona a ilha, não tem como controlar por conta da distância, do isolamento, aí nós temos diferentes povos, né, que vêm do continente, das terras do norte, que são os povos anglo e os povos saxões. As pessoas acham que o povo anglo-saxão é um povo só. Não, na verdade são duas raças que invadiram diferentes espaços na ilha, né, e que foram responsáveis por influenciar também a língua, a cultura, em grande parte lá da Britânia, que são considerados povos germânicos, né? Bom, e aí a gente tem algumas gravuras que representam a invasão deles, enfim. Né? Então esses povos vinham dos países nórdicos, né? Dos países mais do norte, mais frios, né? Invadiram diferentes áreas, como Essex, Northumbria, Mercia e diversas áreas. E aí foi considerado como houve uma época negra, né, a Idade Negra. Mas por quê? Porque Roma tinha saído de lá e, consequentemente, a Igreja Católica tinha enfraquecido. Então, esses povos que vinham, esses anglo-saxões, ou depois mesmo os vikings, eles não eram católicos, não eram cristãos, né, eles adoravam outros deuses. E aí eles eram considerados bárbaros, não só porque eles eram brutos, mas muito mais porque eles não se rendiam, não dobravam seus joelhos à Igreja Católica e ao cristianismo. Né? E pagãos porque eles não seguiam as doutrinas, então eles eram considerados pessoas pagãs, tá? Mais por uma questão de não seguir a igreja do que propriamente serem brutos em suas tradições, tá? Então o povo anglo, né, foi responsável por nomear a ilha de Britânia, que tinha sido um termo latino dos romanos, como England. Então eles foram os mesmos responsáveis de nomear a Inglaterra, deram o nome à Inglaterra. Mas foram, né, e aí a evolução mais ou menos do termo Angli, que era Anglus, Anglo, Englisk, England. Aí é uma evoluçãozinha desse termo, até chegar hoje. Mas foram os povos saxões que expeliram os povos britânicos, ou os celtas, né, os nativos, para a ilha de Wales. Então eles ficaram meio que, ficaram meio isolados aqui nessa ilha em rosa aí, que é Wales. Então há uma discussão, será que existe um inglês mais puro? Aquela questão, né, aquela discussão antiga. E algumas pessoas, alguns autores dizem, se há de se considerar um inglês mais puro, seria o de Wales, porque foi onde os povos celtas, os nativos, originalmente falando,
se concentraram. Né? Essa era uma questão complicada de se considerar a língua pura. Né? Não sei se haveria essa questão ainda. Bom, e aí depois que os povos anglo-saxões estão bem na ilha e tal, né, surgem diversas outras migrações, né, dos países nórdicos, né, que são países bem frios, bem ao norte mesmo, né, que é a Dinamarca, né, a Noruega, a Suécia e a Finlândia, que é de onde vinham os vikings. Né? Os vikings eram considerados piratas. Então os vikings eles entravam em todas as terras para invadir e roubar. O interesse deles era roubar tudo que eles tivessem de riqueza. Se não tivesse riqueza, levavam as mulheres, as crianças, enfim. Né? Então, they came from Noruega, em português, and Dinamarca, looking for treasures and riches. The monasteries and the books were full of precious gems. They attack and destroy everything. Então, como eu falei, a Igreja Católica, apesar de os romanos terem ido embora, os povos anglo-saxões terem invadido e tal, ainda permaneceram alguns poucos focos. E os monastérios, né, os monges, eles eram responsáveis por registrar toda a história, inclusive das invasões anglo-saxônicas. E o que eles faziam? Naquela época, eles tinham um cuidado muito grande, né? As capas dos livros que eles faziam, dos registros, eram tudo cheio de gemas, de joias, de pedras preciosas. Então, era tudo que os vikings queriam. Né? E aí eles vieram e destruíram tudo, né? Os monastérios, algumas áreas que foram invadidas por diferentes vikings, né? De diferentes áreas dos países nórdicos. E aí, nós temos aqui a parte do Reino Unido, né? Da Britânia, digamos assim, na Inglaterra, dividida em 3 grandes blocos. A Northumbria era considerada como fosse um grande bloco dos estudiosos, ou seja, então, se tinha algum lugar considerado uma universidade boa para se estudar, centros de estudos eram em Northumbria, né? Os grandes pensadores estavam lá, né? As grandes bibliotecas, tudo estava lá. Mas aí quando os vikings invadiram, eles destruíram tudo, né? Em procura de riqueza. Então destruíram as capas do livro, destruíram tudo que puderam. E aí foi um momento de crise, né? Os vikings passaram um tempo aqui, depois eles foram convertidos pela Igreja Católica, mas não convencido disso, Alfred organizou os povos que vieram antes dos vikings, né? Os anglo-saxões, organizou esses 2 povos a lutar contra os vikings. Aí eles derrotaram os vikings e os anglo-saxões ficaram com o domínio da ilha. Né? E aí esse centro universitário passou a ser agora muito forte em Wessex. Então o sul agora é que estava se reformulando e criando esse novo centro universitário. Então Wessex passa a ser o novo foco dos estudos, das pesquisas na Inglaterra. Tá? Aí vamos falar um pouco da literatura anglo-saxã. Né? E aí a gente tem um grande épico, né? Que foi uma das grandes literaturas do primeiros escritos, que foi Beowulf. Beowulf, apesar de ser uma literatura considerada primordialmente inglesa, ela não trata da ilha da Inglaterra, nada disso. Ela fala de países nórdicos, né? Em experiências em outras terras. Né? Vocês podem pesquisar essa história na internet, mas basicamente Beowulf é a história de um guerreiro muito famoso por destruir, como é que eu posso dizer, muitos monstros naquela época, então ele era muito famoso. E um rei em outra terra tinha um problema muito grande, porque quando ele fazia festas em seu salão para comemorar, né, festejar com o seu povo, o Grendel, que era um monstro que vivia numa caverna, ele não suportava ver a alegria dos povos. Né? Então, quando povos, os humanos, festejavam a alegria, ele se revoltava e matava, ia lá naquele casarão e matava os povos que estavam festejando. E aí o rei soube da história desse Beowulf, que morava em outra ilha, e convidou para vir ajudá-lo a destruir esse monstro. E aí ele simula uma festa, o Grendel é atraído, né, e o Beowulf corta o seu braço, depois o Grendel vem a falecer, a mãe do Grendel, que também é um demônio, sai de sua caverna e vem matar de novo o povo do rei, né, captura o braço direito do rei, um grande amigo do rei. E aí Beowulf vai em busca dessa mãe de Grendel na sua caverna, vai lá e mata ela. Aí tem acesso a uma espada, né, que essa espada depois faz referência com Excalibur, por ter algumas referências em latim. Enfim, então há todo um link aí. Né? Então é um clássico, quem tiver a oportunidade de ler Beowulf, né, algumas traduções mais modernas de Beowulf, é muito interessante. Tem um filme também, que é com Angelina Jolie, uma montagem, um filme meio... uma montagem, não é um desenho, né, mas é uma montagem
ficção científica, enfim. É bem interessante, tá? Vocês pesquisem aí. Então, esse Beowulf foi o primeiro épico, né? Criado lá. Então, foi um marco na literatura inglesa. Né? E aí fala das migrações anglo-saxônicas e tal. Né? Os povos anglo-saxônicos compartilharam suas línguas, né, nesse continente. E aí tiveram diversos invasores, os Huns, os Gothics e os anglo-saxões. A gente focou nos anglo-saxões porque foram os mais fortes, né? Eles não tinham domínio da escrita, então muita coisa se perdeu, graças aos católicos, né, aos monges que registravam isso. Então a gente tem aqui, a gente vai entrar na questão dos grupos germânicos de línguas, né? Então, quando a gente fala grupo germânico, não está falando só da Alemanha, não, né? Então é uma família de línguas. Como a gente tem o latim, que originou o português, o italiano, o espanhol, o francês, a gente tem a língua mãe germânica, né, que originou o finlandês, o sueco, o norueguês, o dinamarquês, o inglês, o germânico, a língua alemã, enfim. Né? Bom, então aqui é quando a gente fala de povos nórdicos, né, os países nórdicos são esses países aqui, né, Dinamarca, esse aqui, Finlândia, Iceland, que é uma ilhazinha lá pertinho da Groenlândia, lá pro lado da América, Noruega, Norway e Suécia, tá? Esses são os países nórdicos, foi de onde vieram os vikings. Linguistics believe that it's possible to reconstruct a good deal of the history of these languages before they took written form. That history, they also believed, leads back to a time, perhaps before 2000 before Christ, when different forms of Germanic were as closely similar as were the dialects of English when the later migrations to North America began. Linguistics have given the name Proto-Germanic or sometimes in the past Primitive Germanic. Então, esse bloco de línguas germânicas, né, porque existe uma teoria da língua indo-europeu. O que é o indo-europeu? É como se fosse a primeira língua que originou todas as outras línguas. Então, desse indo-europeu há vários blocos de línguas, né? Então, há um bloco de língua proto-germânica ou germânico primitivo que originou todas as línguas germânicas, como o inglês, o alemão, enfim, e as suas línguas irmãs, né? Então, o proto-germânico é reconhecido como um subbloco da língua indo-europeia, tá? Uma ramificação, na verdade. E aqui o autor do livro nos mostra alguma curiosidade que ele diz, parece que há uma relação sim entre o indo-europeu, a língua, o bloco das línguas germânicas, o bloco das línguas latinas, porque em algum nível elas têm similaridades, ou nas consoantes, ou nas vogais. E aqui a gente tem, por exemplo, três palavras como house, new and three, né? E variações do sânscrito, do Greek, do Latin e do Old Church Slavonic. Então são grupos de línguas mãe, digamos assim, que originaram outras línguas, né? O grego, o latim, o sânscrito e o Old Church Slavonic, né? O sânscrito, se eu não me engano, tem relação com a Ásia, né? Mas propriamente com a Índia, se eu não me engano. O grego com o grego, o latim, né? Enfim, né? E as línguas eslavas. Bom, então vejam aqui que há uma semelhança, mesmo de grupos de línguas diferentes, parece que em algumas palavras há uma relação, né? Um gene aí que domina, né? Dama, domus, domus, domo. Nava, neos, novos, novo. Então, de blocos de línguas diferentes há uma semelhança incrível, né? Então, parece que essa teoria da língua indo-europeia é bem forte, né? Então, aqui parece que o que permanece é a não mudança das consoantes. Parece que as vogais são mais voláteis, volúveis, enfim, sei bem o termo. Elas mudam mais fácil, né? Mas as vogais sempre mudam. Então, alguns exemplos aqui de evolução: house, domus, domus, new, neus, trees. Né? Então, aí que ele vai falar, vou resumir rapidamente, que, por exemplo, no sânscrito, as variações de I, O, a pronúncia tem se arredondado para o A, né? E isso parece que tem sido um padrão, né? Como, por exemplo, no latim, no Old Church Slavonic, o O, word there had once been, então essa mudança, o O, onde antes era o E, né?
tem uma questão de uma regra seguida por W. Enfim, esse trecho não estou bem por dentro. Mas o que ele quer mostrar aqui, na verdade, é que há um padrão, né? Mesmo em línguas diferentes, parece que esse padrão, essa regra, né, ocorre, né, entre essas línguas. Né? Algumas vezes consoantes também diferem from one daughter. Ok, aqui é um exemplo de daughter, né? Que às vezes as consoantes é que mudam. É mais raro, né, do que as vogais. É mais comum vogais mudarem. Mas, por exemplo, no sânscrito, brata no grego, frater no latim, frater com F, no passado português era com PH, né? Talvez influência aí. Brato, enfim. Né? E aqui a gente tem um bloco de línguas que a gente chama das... A língua universal teria sido no início, né, a indo-europeia. Aí ela se dividiu no grupo das germânicas, das celtas, das itálicas, onde entra o nosso latim e consequentemente, o português, espanhol, catalão, francês, provençal, italiano e romeno. Né? E aí outras línguas, muita língua, né? Muita família de língua. Bom, e aí ele vai falar da questão do comportamento das línguas em diferentes blocos. Né? Por exemplo, algumas línguas têm muito processo de inflection. O que é inflexão? Inflexão são as variações. Por exemplo, você tem um verbo no inglês, work, né? Aí você, na terceira pessoa, você acrescenta o S, para dizer que ele, ela, ou ele ou ela trabalha. Works. Isso é um inflection. É uma pequena variação na forma, né? Na morfologia da palavra. Quando você volta para o passado, você acrescenta um ED, worked. Então isso é outro inflection. Quando você quer botar indicando a ação nesse exato momento. I am working. O ING, o ING já seria outra inflexão. A característica do inflection é que ele não muda a classe gramatical. Ele cria variações de passado, de presente, de tempo, né? De singular ao plural, de número, enfim. Mas não muda a classe gramatical, não muda um verbo para um nome, como é o processo de derivação. Mas não vamos entrar nessa questão morfológica agora. Tá? Bom, e aí ele vai dizer que the grammatical relationship between the words in a sentence was just as it would be in Old English, indicated primarily by the use of appropriate forms of the words, forms with appropriate endings. This kind of grammatical device continued into many of the recorded languages, for example, into the Latin sentences. Então, algumas línguas, né, se apropriam mais do que outras da questão da inflection. No inglês, a inflection é bem reduzida se a gente comparar ao latim. O latim e o russo, por exemplo, eles usam muito mais inflection. Né? Então vejam aqui, por exemplo, 3 palavras do latim: homo, timorem, superavit. A gente tem terminações diferentes se a gente comparar com aqui. Né? Homo, hominem. Timorem, timor. Né? Então isso muda completamente o sentido se a gente for traduzir para o inglês. Então o homem sobrepõe o medo, né? E aqui o medo sobrepõe o homem, né? Domina o homem, enfim. Então veja que o inglês ele usa modificações de posição das palavras muito, né? Ele usa menos inflexão do que o latim e as línguas originárias do latim, como o português, o russo, por exemplo. Tá? Então, inflections were also used in Indo-European to mark such features as plurality and tense. Então, no passado usava muito para a questão do plural e do tempo. Né? Timor, hominis, superabit. Né? Fear, the man will overcome. O medo dominará o homem, os homens, no caso plural. Né? Hominis. Se a gente comparar com o slide anterior, hominis, homens, hominem, homem. Então a gente vê mais um caso de inflexão aí, né? No latim é bem comum. Então, porque em inglês nós somos obrigados a pôr o sujeito, os pronomes sujeitos na sentença que expressa it would be, seria uma ação no caso, né? Uma ação. Por exemplo, work, work, works, work, work. Então, com exceção desses 3 aqui, works, 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 não tem como a gente dizer quem é que trabalha. Eu, ele, ela, eles, não tem.
Porque no inglês não tem muito essas marcações, né, quais são das terceiras pessoas, mas nas terceiras pessoas não tem como definir pelas marcações. Então eles precisam do sujeito, né, que são as pessoas. Eu trabalho. Por quê? Porque não tem terminação. Então toda essa informação semântica recai aqui sobre o pronome sujeito. Com as línguas latinas é um pouco diferente. O português, por exemplo, então a gente pode ter um sujeito ali expresso, explícito, ou um sujeito oculto. No inglês não dá para ter sujeito oculto. Por quê? Porque nas línguas de origem latina, nós temos terminações, nós trabalhamos com inflexo. Então, a terminação "o" só funciona para a primeira pessoa do singular. Então, quando eu digo trabalho, canto, faço, danço, só pode ser a primeira pessoa do singular, eu. Está marcado ali. Então, a gente pode dispensar o sujeito. Né? Interessante. Trabalhas, quem trabalhas? Só pode ser tu, porque não tem outra repetição aqui. Então, imagina como deve ser difícil para um estrangeiro aprender português, aprender cada terminação, né? Diferente da gente, só tem que aprender pouquíssimas, porque o foco está no pronome sujeito. Bom, e aí nos tempos modernos, né, a questão do russo e do inglês, comparando que o russo tem muito mais inflection do que o inglês, mas que o inglês também usa inflexão para a questão dos plurais dos substantivos, para indicar tempo, como por exemplo, singular, hand, normal, mão, né? Plural, hands, uma variação, inflexão. Walk, o verbo presente, né? Walks, terceira pessoa, walked, passado, simple past tense. Distinguir o sujeito do objeto também, né? Por exemplo, he likes the girl. Nós temos o pronome sujeito he, né? E aqui nós temos a versão com ele no objeto. The girl likes him, ok? Então, esses são os casos mais comuns de inflexão no inglês, mas não é tão comum quanto no russo, em algumas línguas de origem latina. Né? Algumas outras palavras como son, daughter, né, são complicadas porque parece que não se acha muito uma evolução dentro da língua indo-europeia, né, desse trajeto da língua indo-europeia. Não consegue se achar a familiaridade dessas palavras, o seu traço, né, de evolução. Então é complicado, são muitos gaps, muitas coisas para se pesquisar. Né? Outras palavras, né? Então os linguistas, os históricos trabalham muito com a questão da pressuposição, com a evidência. Né? Então eles pressupõem muita coisa. Por exemplo, na palavra Slavonic para pai, representado pela palavra russa otets, geralmente acredita-se que essa palavra tem a origem de uma nursery word, que seria uma palavra, como é que eu posso dizer? É como se fosse um manhês, uma palavra mais amaciada, né? Daddy, mais carinhosa. Então, para a palavra pai seria original, e daddy seria um papai, painho, enfim, né? Palavra só para a gente reconhecer, tá? Bom, e aí ele vai entrar na questão dos sons, da gramática. A gente vai ficar por aqui, por enquanto. No próximo vídeo, para não ficar muito extenso, a gente continua com essa história da língua inglesa e a evolução dos termos, a evolução da cultura e também da literatura, tá? Espero que vocês tenham entendido de maneira bem superficial, né? Dá para perceber um pouco da história e da evolução dos povos da Britânia, né? Até a formação da Inglaterra hoje, da língua inglesa, tá? Qualquer coisa, manda um e-mail que eu te envio o material PDF, né? Se você não achar na internet, prof.alisonandrade, vocês viram no início, @gmail.com, tá? Alisson com Y no S só. Valeu, bye bye, thank you very much for watching my movie, see you next class. Obrigado por assistir o vídeo, vejo você na próxima aula, tá? Abração, tchau, tchau.